Vamos lá, gente. Boa noite, né? Tudo bem com vocês, né? Eu coloquei para gravar aqui, tá? E aí a gente vai dar continuidade. Deixa eu abrir aqui. Algumas janelas, né? Para a gente começar de vez. Todo mundo já está com acesso às plataformas, gente? O Moodle, Microsoft Teams, obviamente, né? Quem está na sala é porque está tendo acesso à plataforma. O que eu fiz? Ó, eu coloquei lá para vocês, eu estou abrindo o Moodle aqui. Isso aqui, isso. Eu estou abrindo o Moodle aqui para mostrar para vocês o que eu já fiz, né? O que eu alimentei na plataforma aqui. Então, isso aqui é a turma de vocês. Eu coloquei o plano de ensino aqui, tá? Podia ter aberto ele numa aba diferente, mas vamos aqui mesmo. Aí aqui tem o plano de ensino, eu nem vou ficar passando muito isso aqui não, tá? É mais para vocês terem lá. Aí ver o que a gente vai estudar, eu já de uma certa forma falei disso na última aula, tá? Aí depois vocês dão uma olhada. Essa avaliação aqui, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, vai prevalecer aquela que eu falei para vocês na aula passada, né? De 20 pontos de questionários, 20 de práticas e 60 pontos do projeto. Aqui porque é meio que até uma distribuição padrão que eu fazia nas disciplinas, mas com o ensino remoto ela está diferente. Aí eu nem mudei aqui não, porque isso aqui não é tão relevante assim. Aí o que eu fiz? Ó, tem algumas videoaulas que eu gravei. Essas videoaulas, elas são vídeos mais curtos, né? De 10 minutos, 12 minutos, alguns 6 minutos. Tem alguns aqui, eu acho que até com 4 minutos. São mais específicos, tá vendo? Aí, igual eu falei, à medida que eu vou tendo tempo, aí eu consigo gravar isso, tá? Aí eu já coloquei todas as que eu gravei aqui. Se eu não me engano, a 10 e a 11 ou a 11 e a 12 aqui, o áudio tá bem ruinzinho, mas dá para escutar. É porque na hora de eu gravar, o software mudou, né? O microfone, em vez de pegar o som do fone de ouvido, ele pegou o microfone do próprio notebook, aí o som ficou mais baixo um pouco. Aí o que acontece? Como o tempo está muito corrido, eu não regravei ainda, né? Mas na hora que eu tiver um tempo, aí eu vou regravar e substituir. Mas meio que vai ser a mesma aula, porém com um áudio melhor. Mas só, eu acho que se eu não me engano, a 11 e a 12 aqui. Aí tem o restante aqui, ó. Aí até um pouco de JavaScript eu consegui gravar, tá vendo? Aí depois eu vou gravando as videoaulas. De qualquer forma, todo o conteúdo eu vou apresentar nas aulas síncronas, né? Nesses momentos que a gente vai tendo aqui, todo esse conteúdo que tem nas videoaulas eu vou
apresentar aqui para vocês também. Aqui é bom que, por exemplo, eu quero saber como que trabalha com TextArray e FieldSet. Aí você vem aqui e assiste, né? São videoaulas menores deixa eu ver aqui mais ou menos quanto que tá. Olha lá, 6 minutos e 48. Entendeu? Aí tá bem tranquilo. A parte de JavaScript aqui, que é uma introdução, né? Aí, ó, só para vocês terem uma noção, olha lá, 6 minutos e 50. Então tá bem. Aí o áudio, igual eu te falei, tá bem amador o negócio, né? Mas eu acho que ajuda essas videoaulas mais curtas, principalmente na hora que tiver dúvidas. Beleza? Beleza. Aí eu coloquei, ó, um material de introdução à internet. Aí no ensino remoto eu nem fico falando muito dele, tá? Isso aqui é coisa que vocês também já estão bem cientes aí desse material, né? Um pouco da evolução, do que está acontecendo hoje da internet, a influência. Aí eu deixei esse material aqui para vocês, por exemplo, quando as aulas são presenciais, esse tipo de coisa, aí eu gosto de falar um pouco disso, principalmente na primeira aula. Coloquei essa aula 2, que é a aula que a gente vai trabalhar hoje, tá? No ensino remoto aqui, principalmente programação web, as disciplinas mais práticas, eu coloco o material aqui, mas eu não vou seguindo tanto ele assim, não, né? Acaba eu trabalhando mais com código aqui no próprio Visual Studio Code, tá, gente? Aí, claro que aí a gente vai orientando aqui mais como um roteiro, mas eu não fico passando slide por slide aqui, não. Isso, de uma certa forma, é um material de apoio para vocês. Aí eu já coloquei aqui, ó, aula 1, aula 2, 3 e 4, que é a primeira parte da disciplina que envolve HTML, né? Os elementos textuais, imagens, links e etc. A parte de CSS, que é uma introdução, né, a sintaxe básica aqui, agrupamento de alguns seletores, os modos de você utilizar CSS, né, e trabalhar com ID classes, que é uma primeira parte mesmo mais introdutória. O nosso curso, ele é de programação web, né? Não é um curso de web design. Então a gente não fica aqui assim tão preso na parte de design, não. Eu até comentei isso na última aula. Aí aqui tem a aula que eu gravei na semana passada, tá? Esse vídeo aqui é o vídeo da aula síncrona da semana passada e os links para a aula síncrona, né? Que eu coloco, eu nem coloquei o da semana passada aqui porque ela já passou, né? De uma certa forma, foi a primeira aula e como o Moodle não estava com as turmas ainda, acabou eu colocando lá no Teams mesmo. Mas aí geralmente eu faço isso, ó, a aula de hoje, a aula de quinta-feira, quinta é dia 17 mesmo, eu coloquei aqui de cabeça, Aí a nossa aula eu mantive aqui 8h40, tá, gente? Se os docentes, do docente que está dando aula às 19 horas, se ele ficar até às 21, vocês me falam, né? Aquilo que eu comentei na aula passada. Tem um período aqui que vai ser recesso, né? A gente volta dia 4 de janeiro, tá, gente? Essas semanas aqui tá assim, porque eu mudo o que cria automático aqui, tá? Aí eu deixei. Se eu deleto essa semana aqui, ele renomeia de baixo para 24 de novo. Ele vai trocando. Como está automático, aí eu deixei isso aqui porque senão eu tenho que mudar uma por uma aqui para personalizado. Ok, gente? Alguma dúvida aí nessa primeira parte? Tranquilo. A dinâmica da disciplina eu falei muito na semana passada, né? Aí a gente vai trabalhar mais aqui hoje, ó. Né? Aí o Visual Studio Code, inclusive, eu tenho
A nossa primeira aula lá, eu mostro, aquela primeira videoaula, eu mostro como que utiliza o Visual Studio Code aqui, tá bom? Vamos criar aqui um primeiro arquivo. Então, quando a gente está trabalhando com HTML puro, o que acontece? A gente pode criar o arquivo sem preocupar com servidor PHP, sem preocupar, né, com essas situações. Na hora que a gente for utilizar o PHP, aí a gente vai trabalhar com isso, tá? Aí eu vou até aproveitando a oportunidade, né, para mostrar para vocês, eu uso o Champ Server aqui, tá, gente? Na minha máquina eu uso o Champ Server, mas que é esse cara aqui, ó. Aí tem o servidor Apache, que é um servidor, tem um Apache, né, que é um servidor PHP, e tem o MySQL, que é o servidor de banco de dados. Então, para eu trabalhar com PHP e para eu trabalhar com acesso a banco, eu tenho que startar esses dois serviços. Eu vou chamar de serviços aqui, mas na verdade são dois servidores, né? Aí, ó, quem quiser depois baixar já o Champ, instalar. A princípio, não tem que fazer muita configuração, não, tá? Igual na minha máquina aqui mesmo, essa semana eu mexi, né? Que a minha versão aqui do PHP estava antigaça. Aí essa semana eu atualizei. Então, praticamente foi só instalar. Não tive que mexer com configuração nenhuma. Mas se for o caso, né, aí são poucas coisas que tem que mexer. Essa, inclusive, é uma vantagem de utilizar o Champ Server ou de utilizar o AMP Server, que é uma outra opção também, que já vem tudo num pacote, né? Ok, deixa eu sair disso aqui. Então, ó, eu utilizo o Visual Studio Code. Eu nem sei se eu tenho Sublime. Tenho Sublime Text instalado aqui na minha máquina, mas eu praticamente nem utilizo, é um outro editor de código que tem. Como eu mostrei na aula passada, tem o NetBeans também, eu tenho ele instalado aqui, mas eu não uso. Eu uso o Visual Studio Code para fazer esses códigos, né? E se tratando do HTML, o que acontece? A gente vai criar um arquivo, ele cria um arquivo indefinido, tá vendo? Nós criamos um novo arquivo aqui, ele cria um arquivo indefinido, aí nós temos que salvar esse arquivo. Ctrl S, né? Ou vem aqui, clica em salvar. Aí o que acontece? Ó? Eu vou até criar aqui na área de trabalho para facilitar. Ó. Vou pegar aqui PWBSI, aula, hoje é dia 14/12, ó. PWBSI, aí, na verdade, eu tinha que ter criado a pasta, né? Eu salvei, foi o arquivo com esse nome. Vamos lá, dar um salvar como e criar a pasta. Nova pasta, vou até copiar aqui ó, o nome. Cadê aqui? Epa. Isso. Aí agora nós vamos salvar o cara aqui. Esse primeiro arquivo eu vou chamar de index.html, tá? O nome do arquivo é o nome que você quiser dar. Por exemplo, introdução.html, né? Vamos chamar esse arquivo aqui introdução.html. Aí agora ele já até identificou o arquivo, tá vendo? Eu uso uma extensão aqui que ela identifica, ela cria um ícone para os arquivos. Eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês na última aula, né? Portanto, eu não lembro o nome dessa extensão, não. Vou ser bem sincero com vocês. Que no Visual Studio Code, quando você clica aqui, ó, tem algumas extensões que você pode usar, tá vendo? Eu não sei se é alguma coisa relacionada a ícone. VS Code Icons. Cadê? Ah, tem que ver aqui, gente. Eu acho que é essa aqui, ó, é essa. Material Icon Theme. Aí ele cria, tá vendo? Para cada tipo de arquivo, ele cria um íconezinho aqui. Aí vocês procuram a extensão depois que achar melhor aí. Eu olho muito essa avaliação da extensão aqui, tá vendo?
Aqui tem um número de downloads, ó, um número até expressivo aqui de download, né? Ela está bem avaliada. Então, eu olho bem esse tipo de coisa aqui também na hora de instalar essas extensões. Aí tem diversas extensões, tá, gente? O Visual Studio Code ele é uma ferramenta bem rica aí. É tanto que hoje a IDE, né? Segundo o Stack Overflow, lá é a IDE mais utilizada no mundo. 56% dos desenvolvedores meio que utilizam o Visual Studio Code hoje, né? Quando a gente realizava algumas visitas técnicas aí, antes da pandemia, a gente ia nas empresas, né? A maioria das empresas também estão utilizando. Ok? Aí aqui, ó, nós já definimos que é um arquivo .html. Então, eu salvei ele lá na área de trabalho, tá? Então, ó, como eu tenho algumas extensões de autocompletar aqui, né? Eu tenho aqui algumas extensões, geralmente chama IntelliSense, ó. Olha lá, PHP IntelliSense, HTML IntelliSense, né? De HTML, geralmente, já vem até meio que padrão aqui, ó. Aí tem alguns IntelliSense para CSS, tá vendo? O de HTML é meio que padrão, já até vem aqui no Visual Studio. Aí aqui tem alguns formatos, tá vendo? Quando eu digito HTML, ele já até me mostra aqui, ó. Se não aparecer, se apertar Ctrl ou barra de espaço, aí ele abre, tá? Mas geralmente na hora que você começa a digitar, ele já abre aqui. Aí, ó, eu escolhi HTML5. Se eu dou Enter, ele já abre o esqueleto da página HTML para a gente, tá? Ele já abre isso aqui para a gente. Aí aqui ele define o tipo de documento, qual que é a linguagem que vai ser utilizada. Aqui você pode substituir para PTBR. O charset aqui ele define o tipo de caracteres, né, que são aceitos aí. Aí tem vários tipos de charset. O TF8, né, ele vai aceitar ser cedilha, acentos, caracteres especiais aí, tá bom? Aqui esse viewport é de visualização, né? Aí ele põe a escala lá, a escala inicial, aí isso aqui ajuda, a gente muda algumas configurações aqui quando necessário. Se, por exemplo, na hora de abrir no smartphone, qual que vai ser a escala que vai abrir, esse tipo de coisa. A gente não vai mexer nisso aqui agora. O title, né? Vou pôr aqui HTML introdução, né? HTML introdução. O title aqui, ó, ele aparece, eu vou abrir aqui com o browser, tá vendo? Open Other Browse. Geralmente eu gosto de abrir com Mozilla aqui, tá? Aí, ó, o title aparece aqui, tá vendo? Ó? O title aparece aqui. Então, o arquivo HTML puro, vocês viram que eu só cliquei com o botão direito aqui e pedi para abrir. O meu, eu não sei porque esse primeiro aqui não funciona, tá, gente? Deve ser algum bug aqui. Como daqui funciona, eu não preocupei em olhar muito, não. Aqui, esse Open the Full Browser aqui, meu, nunca funcionou. Eu clico aqui, meio que ele não faz nada, não. O meu padrão é o Chrome, ele não abre aqui, tá? Aqui ele fica, tá vendo? Ele tá o arquivo dos slides lá que eu mostrei para você, para vocês, ele não abre. Aí aqui no material eu até venho explicando o que é o doctype, o que é o read, lá o viewport, content, ali nem aparece, né, o content, aparece só o de cima. Essas tags metas aqui, ó, a gente define palavras-chave, uma série de coisas aqui. A parte, vamos dizer assim, quase que de metadados, né?
da página web a gente vai definir por meio dessas tags meta aqui. É tanto que se você abrir aqui outros sites, né, pedir para exibir o código-fonte do site, ó, vai ter aqui também algumas tags meta, tá vendo? Aí, ó, as palavras-chave, ó. Aí aqui tem algumas palavras-chave, tá vendo? Essas palavras-chave, elas são utilizadas, por exemplo, por o Google na hora de fazer uma busca. Aí você sinalizando essas palavras-chave aqui facilita, né, para o algoritmo de busca lá do Google. Mas não é coisa que a gente vai trabalhar agora também. Só estou aproveitando o momento aqui mostrando para vocês. Aí, o que acontece? Ó, nós temos duas partes, né? Nós temos aqui o cabeçalho, né? O HTML, ele é a tag raiz, né? Tudo aqui dentro. Nós temos o corpo da página. Então, nós temos o cabeçalho, que geralmente aqui você vai definir metadados, estilos internos, né? A gente pode vir aqui por meio dessa tag style e definir alguns estilos aqui. Por exemplo, background color. Background. Buddy. De abrir aqui o elemento, né? Depois eu vou explicar isso aqui para vocês, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Vou pôr esse aquamarine aqui só. Salvar aqui. Aqui, ó, o que nós estamos fazendo, né? Já aproveitando o embalo. Eu defini uma regra CSS para estabelecer qual que vai ser o background da página, qual que vai ser a cor de fundo da página. Só para mostrar para vocês o que a gente pode colocar dentro do HEAD. Então, eu posso colocar aqui, ó, regras CSS, regras de formatação, tá? Vamos colocar aqui, ó, qualquer coisa, ó. Aí, na hora que a gente vir aqui na nossa página, que está aberta aqui, e atualizar, ó, ele já vai definir a cor de fundo da página, tá vendo? Então, esse background color aqui, ó, ele define a cor de fundo da página, né? O body é o quê? Todo o corpo da página. Então, tudo que eu coloco aqui dentro vai ser o corpo da página. Outra coisa que a gente pode definir aqui também são os scripts, ó. Os scripts. Eu posso colocar um JavaScript aqui, por exemplo. Isso aqui eu estou fazendo mais demonstração, tá, gente? Mais uma demonstração mesmo, tá? Aí depois eu vou ser mais específico ali no... Oi. Então isso aqui é um alert, né? Aí o que acontece? Eu vou até colocar aqui, ó, onload. Cadê o onload? Vou chamar aqui mensagem. Deixa eu ver se ele funciona aqui no onload. Nem esse ponto e vírgula aqui é opcional. O que é o onload? Na hora que carregar a página, eu quero que chame essa função JavaScript aqui, ó. Beleza? Olha lá. Aí o alert é essa janelinha aqui, tá vendo? Na hora que carregou a página, chamou a função. Eu poderia criar um botão aqui, né? Alguma coisa assim, ó. Input type button. Value mensagem. Aí aqui, como é um botão, eu vou programar o on-click do botão, ó. Mensagem. Aí eu vou arrancar isso aqui, ó. Só estou aproveitando e mostrando aqui para vocês as várias formas aqui já de... Aí tem um botão aqui, tá vendo? Como eu não dei quebra de linha nem nada, ele apareceu aqui, ó. Vou aumentar aqui o zoom para vocês visualizar melhor. Tem um botão aqui, na hora que eu clicar no botão, ele vai chamar a minha função que só exibe o oi aqui, beleza? Só para mostrar, né? O
que a gente pode colocar dentro do read? Aí tem várias outras coisas aqui, né? Links com arquivos externos, ó. Se eu quero linkar arquivos do CSS aqui, ó, a gente vai arquivos externos do CSS, aí você vai usar essa tag link. Você pode usar também para outras coisas aqui. Por enquanto, vamos trabalhar só com coisa interna aqui mesmo, tá bom? Vou deixar isso aqui mais para demonstração, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar aqui agora. Então, o que acontece, ó? Epa. O que acontece? Todo elemento HTML, primeiro toda página HTML ela vai seguir aquele esqueleto padrão que a gente viu, né? Vou até remover isso aqui, ó. Vamos. Tipo assim, isso aqui é um esqueleto padrão de toda página HTML, tá? E aí aqui dentro do read, igual eu falei, você vai pôr algumas tag meta, definir o title, definir alguns estilos, scripts, links com páginas externas e etc. E a maioria dos elementos HTML são elementos de bloco, né? O que são elementos de bloco? Ó, você tem que abrir e fechar o elemento. Por exemplo, se eu quero definir aqui um título para a nossa página, né? Colocar um destaque. Eu vou usar essa tag H1 aqui, que eu vou falar dela para frente, né? Aí vou colocar um texto aqui, ó, introdução a HTML, né? Aí, ó, se a gente vir aqui e atualizar, olha lá, ele aparece o título. Tá aparecendo grandão assim porque eu dei um zoom aqui, né? Olha lá. Aí o H1, ele já tem essa formatação, já coloca em negrito e etc. Então, ó, a maioria dos elementos são elementos de bloco, né? Eu tenho que abrir e fechar o elemento, tá? E aí, ó, nós temos elementos textuais, né? Eu tenho elementos textuais, que são as tags H, parágrafo, né? Se eu definir aqui um parágrafo, ó, o P é de parágrafo, né? Estruturação de páginas web. Ó. Então, tanto os elementos H quanto os elementos de parágrafo, eles já têm uma quebra de linha embutida neles, ó. Tá vendo? Ó? O parágrafo, inclusive, ele dá um espaçamento já de um texto para outro. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem melhor aí. Então, esses são elementos que já fazem esse tipo de coisa, tá? O HTML, ó, eu posso vir aqui no meio do parágrafo e dar um monte de enter e salvar. Ó. O browser meio que vai ignorar esse monte de espaço vazio que a gente colocou ali, tá? Então, se eu quero colocar espaço aqui, eu tenho que definir algum elemento para isso, né? No caso de quebra de linha, existe o elemento BR, aí ele não é um elemento de bloco, tá vendo? Ele é um elemento que ele é único. Onde ele está, acontece uma quebra de linha. É como se fosse um /n lá do Java, né? Então, se eu colocar ó, 2BR, vai ter duas quebras de linha. Tem que salvar aqui, né? Olha lá. Vai ter duas quebras de linhas. Ó. Então, a gente tem que ficar atento quanto a isso. Mas geralmente no meio de um parágrafo é muito raro a gente colocar
quebra de linha. Às vezes a gente faz quebra de linha para separar um elemento mesmo do outro, coisa do tipo. Os elementos que são inline, ou seja, são elementos que não têm quebra de linha, aí às vezes a gente tem que usar o BR para separar esses elementos. E as tags H, elas aqui vem falando disso, tá vendo, gente? De abrir e fechar o elemento, ó. Comentários, né? Comentário no HTML, você vai abrir, né, esse sinalzinho de menor, vai pôr exclamação, hífen lá. Aí ele já até fecha o comentário para você, ó. Aí você pode comentar o seu código, ó. O browser vai ignorar esse trechinho aqui, ó. Tá bom? Aí você pode comentar o seu código HTML. Então tem que, né? Você vai fazer dessa forma aqui, ó. Se eu não fechar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai comentar todo o resto do meu código, né? Então tem que ter esse certo cuidado aí. Mas é bom comentar o código, tá, gente? Principalmente nesse início, ou quando você tem muitas seções dentro de uma mesma página, aí é bom comentar, porque na hora que outro desenvolvedor, na hora que outra pessoa for dar manutenção no código, né? A pessoa abre e já sabe o que está sendo feito. Aqui ele tem um format document, tá vendo? Quando eu clico com o botão direito, é alguma extensão também que eu coloquei de HTML aqui que faz isso, tá? Aí ele já até arruma o código para a gente aqui, ó, tá? Ok, gente, por enquanto. Ok. Aí aqui tem uma estruturação, né? Vem explicando, ó lá, a estrutura geral da página, que é o HTML, o head e o body, as tags para títulos, cabeçalhos e parágrafo. Essa tag H aqui, ó, ela vai de H1 até H6, tá, gente? Quanto menor o número, maior o tamanho da fonte, tá? Vou pôr aqui, ó, segundo nível de cabeçalho. Geralmente isso aqui a gente usa para colocar, né, cabeçalho, um título de uma seçãozinha, alguma coisa assim. Aí, ó, o H2, ele já é um pouco menor do que o H1, ó. Tá vendo, ó? Ele fica em negrito também, já tem a quebra de linha, vai ter esse comportamento. O H6, a gente quase não usa, para falar a verdade, porque ele fica bem pequenininho, ó. Eu não vou colocar todos aqui não, tá? Porque aqui ele vai seguindo uma escala aqui de tamanho. Aí o H6 ele fica bem pequenininho, ó. Se eu voltar aqui para o zoom original, ó, ele fica lá bem, né? Que ele está aparecendo aqui bastante, é porque eu estou aumentando o zoom do navegador. Então, isso aqui são elementos textuais, tá? São elementos que vai te permitir colocar texto na página. Geralmente, esses elementos de cabeçalho, o H1, H2, H3, H4, H5, H6, são elementos textuais para a gente definir alguns títulos, né, para a página, para separar algumas seções, né? Igual a gente tem aqui, eu quero colocar um título aqui e aqui embaixo pôr um texto explicativo sobre linguagem HTML, sobre programação web. Aí você pode usar isso aqui, né? E aí o parágrafo ele é mais usado para texto mesmo. Você pôr uma coisa explicativa, alguma coisa assim, né? Se a gente tiver um texto maior, vamos... Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Se a gente for colocar um texto maior aqui e atualizar, olha lá,
O parágrafo ele é muito usado para isso, né? Pra você definir aqui um texto mais explicativo, alguma coisa assim, tá bom? Deixa eu formatar aqui, que aí ele joga para a linha de baixo, ó. Então, são elementos textuais, tá, gente? São elementos textuais. Ok? Aí a gente tem o BR, né? O BR, vocês já sabem que é para quebra de linha. Nós temos o HR. O HR, ele é para inserir uma, como que eu posso dizer? Uma reta. Ele meio que insere uma linha, tá, gente? Uma reta aqui, ó. Olha lá. Ele desenha uma reta, na verdade, na tela. E às vezes você pode usar para separar uma seção da outra, alguma coisa assim. Eu uso pouco HR, para te falar a verdade. O BR a gente usa com a frequência maior, agora o HR usa-se bem pouco aí, tá? Aí, o link, eu estou passando alguns elementos aqui, né? A tag A. O que acontece? As páginas web, de uma forma geral, elas funcionam à base de link, né? Elas funcionam à base de link, que é você ligar uma página a outra, ligar um arquivo a outro. Seja esse link interno ou seja esse link externo. Eu vou até colocar aqui exemplos de link externo e de link interno. Então, ó, nós vamos criar aqui uma segunda página, um segundo arquivo, ó. Vou salvar, né? E aí eu vou chamar aqui de página 2, página 2.html. Deixa eu pôr aqui. Página 2.html, ó. Vamos salvar aqui, né? Na nossa área de trabalho aqui, ó. Aí vai ter esse cara aqui. Vai o outro eu não salvei aqui dentro não, né? Doidão demais, deixa eu salvar aqui. Essa introdução aqui eu nem sei para onde que foi. E tá na área de trabalho aqui ainda, né? Deixa eu salvar ele aqui também. Ó. Aí ele tá aqui dentro, tá vendo? Os dois no mesmo lugar. Aí, ó, como que funciona a tag de link? Deixa eu pôr um comentário aqui, ó. Tag de link. Né? Aí, esse link ele pode ser interno. Interno é o quê? Quando você tem uma página, tá vendo? Eu estou aqui, ó, página 2. Então, eu estou linkando aqui, ó. Vou colocar um texto aqui. E para página 2. Vou salvar aqui, ó, né? Aí, na hora que a gente atualizar lá, ó. Agora eu tenho que mudar aqui, né? OneDrive. Área de trabalho. Cadê a nossa pastinha? Aqui. Introdução. Isso, ó. Aí aqui vocês podem ver que tem um link que vai para a segunda página. A segunda página não tem nada, né? Nós nem implementamos ela ainda, ó. Mas a gente já está indo para a página 2. Olha aqui a minha URL aqui, tá vendo? Eu já está me mandando para a segunda página. Ó. Então, eu já tenho condições de navegar aqui. Basta eu criar outra página, tá bom? Aí vou colocar um BR aqui para quebra de linha e vou inserir um link externo. Aí o link externo, ó, HTTP, eu nem sei se está HTTPS, né? www.ifmg.edu.br/Ouro Branco. Salvar. Aí aqui tem o texto do link, ó. IFMG Ouro Branco. IFMG Ouro Branco. Salvei, né?
Vou atualizar aqui, aí tem 2 links, tá vendo? Esse aqui que vai para a página 2 e esse aqui que abre o site do IFMG, tá vendo? Aí o que eu posso fazer aqui, ó? Existe um atributo, até bom que eu já falo de atributo. Blank, isso. A maioria dos elementos HTML tem atributos, tá, gente? O que são atributos? Atributos, por exemplo, o href é um atributo, são características desse elemento, né? São propriedades, vamos dizer assim, desse elemento. Então, a sintaxe vai ser o quê? O nome do atributo, 2 pontos, ó, 2 pontos não, igual, e entre aspas, geralmente você vai pôr o valor do atributo, tá? Por exemplo, o elemento A, ele tem o atributo href. Esse atributo href, ó, ele contém a URL, né, do link ali que você vai acessar por meio do link. E aí você fecha esse elemento, coloca o rótulo do link e fecha o elemento. Ele é um bloquinho, ó. Abriu, fechou, tá? Esses outros elementos aqui também têm atributos, a gente só não trabalhou com ele por enquanto, tá bom? Por exemplo, o parágrafo, a gente usa muito atributo style. O atributo style, ele vai me permitir formatar o texto de forma inline. O que é formatar o texto de forma inline? Aqui eu coloquei uma regra de CSS, ó, separada do HTML. Se eu pegar essa regra e colocar aqui dentro do body, com o atributo style, ele vai me permitir fazer isso. Eu vou deixar ela aqui separada até para vocês verem a diferença que tem dos dois. Então, aqui dentro do style, eu posso definir algumas regras de formatação. E hoje, o que vocês têm que entender? Hoje, o HTML, ele se restringe à estruturação da página. Cores, cor de fundo, tudo isso ela vai ser definida via CSS, tá? Eu vou tirar a minha imagem aqui, que minha internet aqui tá dando uma mensagem aqui de má qualidade da rede. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só deu uma quietinha rapidinho, não tem problema assim, não. Eu vou tirar a minha carinha aí, que às vezes já ajuda, né? Então, o que acontece? Ó? Aqui dentro, igual esse parágrafo aqui, ó, esse parágrafo, se a gente for ver, ó, ele está alinhado à esquerda, tá vendo? Ó? Aí, se eu colocar aqui, ó, text align, eu posso centralizar o parágrafo, né? Aí dá um F5, olha, ele fica centralizado na tela. Eu posso colocar um alinhamento à direita, né? Aí ele vai ficar alinhado à direita, tá vendo? Como eu posso justificar? Geralmente, quando é texto, a gente usa mais esse justify aqui, que ele justifica o texto. Ele meio que alinha tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do texto, né? Então, ó, o atributo style é um atributo que vai nos permitir definir características por parágrafo. Eu posso colocar aqui, ó, várias características, inclusive eu posso, né, definir, por exemplo, font size, o tamanho da fonte. Aí você pode definir ela em texto, igual tá aqui, ó, né? Eu posso definir, vai ser um tamanho médio, vai ser small, né? Ou eu posso definir, por exemplo, vou pôr aqui, ó, 30 pixels. 30 pixels deve ficar grande, né? Eu vou definir o tamanho aqui em pixels, ó. E se eu salvei, olha lá, ele vai aumentar o tamanho. Então, eu posso definir o tamanho da fonte de acordo com o que eu quiser.
Tem que tomar cuidado com isso também, né? Ficar um tamanho lá, um texto muito grande, etc. Né? Vou até voltar aqui para 20. Eu estou pondo um tamanho maior aqui para mostrar para vocês que há essa possibilidade, tá bom? Os Hs aqui, ó, eles já têm um tamanho predefinido, mas se você usar o font size aqui, você consegue mudar o tamanho dele. Como ele já tem um tamanho predefinido, a gente não fica mexendo muito com isso não, tá? O parágrafo que às vezes você precisa trabalhar com ele. Você pode definir a cor do texto, aí tem essa propriedade color aqui, por exemplo, ó. Vou colocar um blue aqui, né? Apesar que o texto, olha lá, ele fica com texto azul, tá vendo? Aí você pode formatar de acordo com a sua necessidade, tá? Esses outros elementos aqui também, mesma coisa, ó. Se eu vim aqui definir style, color, por exemplo, color, aí vou pôr aqui um brown, né? E salvá-la, ele vai ficar na formatação que você quer. Tem que tomar cuidado, gente, que vocês podem perceber que os sites, eles estão cada vez mais clean, né? O que quer dizer isso? Não foge muito do padrão, não. Foi-se o tempo, né, em que páginas coloridas, páginas com animações, alguma coisa desse tipo, chamava atenção. Hoje, né, se a gente pegar o próprio Google, é exemplo claro disso, né? Você pega lá uma interface das ferramentas do Google, olha lá, não tem muito que inventar moda, não. Se pegar Gmail, por exemplo, né, é bem simples as plataformas. Estava até abrindo aqui globo.com, né? Olha aqui, não foge muito do padrão, não. Você tem um fundo branco, os textos, aqui eles classificam, né? Notícias eles põem da cor vermelho como padrão, isso só os títulos, tá vendo? Aí esporte verde, laranja, tecnologia mais um cinza, aí tem a parte do Globoplay aqui que é azul. Aí eles definiram um agrupamento para facilitar a organização do site, né? A gente pegar o UOL era muito colorido há um tempo atrás, né? Hoje o que que tem, ó? Fundo branco, mesmo esquema, ó, praticamente, tá? Aí eles têm, né, e não tem aquela separação de cores, como tem lá no portal do Globo.com, né? Mas antes o site tinha essas cores aqui, ó. Tipo assim, fundo laranja, era bem colorido. Hoje vocês podem perceber que não tem tanto isso mais. Eu coloquei o fundo aqui, ó, dessa cor para mostrar para vocês como que a gente pode mudar a cor de fundo, ó, que é usando o background color, mas tem que tomar cuidado com isso. Geralmente, né, fundo não foge desse padrão aqui não. Geralmente é um fundo branco e você vai trabalhar com conteúdo ali dentro do site. Ok, gente? Dúvidas por enquanto? Por mim tá tranquilo. Ainda tá suave ainda. Que aqui eu estou mostrando, né, alguns elementos textuais, né, os elementos mais importantes que a gente utiliza aí. E já estou aproveitando o embalo e mostrando aqui algumas coisas relacionadas à formatação. Aí, por enquanto, eu estou trabalhando inline aqui. Inline é quando eu coloco a formatação dentro do próprio HTML, ó. Que a gente poderia fazer o quê? Criar aqui, ó, regras, tá? Por exemplo, para o parágrafo. Aí, ó, meio que separa, né? Que é o mais recomendado, ó. Aí eu vou vir aqui dentro, vou definir as regras aqui, ó. Separado. Eu posso, inclusive, vir aqui e apagar isso, ó. Mas na hora que a gente for estudar o CSS, aí nós vamos ver isso aqui, tá, gente? Aí, ó, você tem um código HTML mais limpo, tá vendo? Você separa a formatação do código HTML.
Efeito visual na página vai ter o mesmo, tá vendo? Não vai mudar nada. O que vai mudar é a qualidade do seu código-fonte. Então, aqui a gente está definindo regras separadas e aqui definindo regra inline. Como é o primeiro contato com a disciplina, aí eu estou usando aqui inline. Depois a gente faz separado, tá? Eu deixei só o background ali separado para mostrar para vocês o que vai aqui dentro do HID, tá bom? Bom, alguém ia... Você ia falar alguma coisa aí, ô Daniel? Não, eu ia falar que só tá ok. Nada demais. Beleza, beleza. É bom vocês ir dando feedback aí. Então aqui, ó, tem as coisas que eu falei, tá vendo? As tags de cabeçalho, ó. Aí aqui no material tem tudo bonitinho, ó. Aí tem os níveis de cabeçalho, tá vendo? Aí nós vamos falar agora das listas, tá, gente? Outros elementos textuais que a gente tem aqui, que são listas, né? Vou deixar aqui... Conteúdo programático. Vamos usar aqui a nossa aula para falar um pouco do que a gente vai trabalhar aí na próxima aula, no semestre, né? Vamos usar essa página aqui para a gente colocar as listas. Então, eu vou colocar aqui conteúdo. Isso aqui é o title, né? É o que vai aparecer lá na barra do navegador. Se a gente vir aqui agora e mudar lá, conteúdo programático, ele vem para a página 2, né? Só que não tem nada lá, ó. Apareceu só o title aqui, ó, conteúdo programático, aqui na barra superior esquerda aqui, ó, né? Conteúdo programático. Aí a gente vai colocar aqui, ó, vou pôr um H2, né? Disciplina de programação web 2020, né? Segundo semestre, ó. Aí o que nós vamos fazer? Ctrl S. Aí eu vou mostrar aqui os recursos de lista apresentando conteúdo programático. O que são listas, né? O que são listas ordenadas, listas não ordenadas? É esse tipo de coisa aqui, ó. Quando você tem uma lista numerada, uma lista não numerada, que são os marcadores, tá vendo? E a gente vai apresentar essas listas aqui para vocês. Então, ó, a lista numerada ou lista ordenada, né? Tanto faz. A gente tem essa tag OL aqui, ó. A gente tem essa tag OL. Ela também é uma tag de bloco e aí dentro dela eu tenho o LI. LI é o item da lista, ó. Item da lista. Né? Se a gente ir lá no nosso navegador aqui, ó, vamos lá para a página 2, né? Olha lá, aí aqui tem o item 1. Como ela é uma lista numerada, uma lista ordenada, aí você pode definir aqui, depois a gente vai ver, né? Se vai ser uma letra, se vai ser um número, coisa do tipo. Aqui no material eu até mostro isso para vocês, olha lá, os possíveis tipos de lista que tem. Então tem esse atributo type, tem o atributo type aqui, ó. Opa! Que ele define qual que é o tipo da lista. Aí você vai pôr ele onde? Aqui dentro, ó, type, né? Aí já até abre aqui, ó, se vai ser numérico, se vai ser letrinha, tá vendo? Aí, vamos vir aqui, se eu mudei para a letra, ele muda o formato aqui da lista pra gente, tá? Eu vou deixar por enquanto aqui um formato numérico mesmo,
Então, vou pôr um 1zinho aqui, que é o que indica que vai ser o numérico, né? E aí nós vamos pôr aqui, ó. O que que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com... Nós vamos trabalhar aqui com introdução à internet, né? LI. Vamos trabalhar com HTML, CSS, JavaScript, LI, PHP. Então, ó, cada LI que a gente coloca, a gente vai definindo os itens para a lista, tá vendo? Como é uma lista numerada, aí a gente vai definindo os itens aqui da nossa lista, ó. Beleza? Aí, o que que a gente pode fazer, ó? A lista não numerada, aí é o L, né? A lista não numerada é o L. Eu vou até copiar aqui embaixo, tá, gente? Para a gente ganhar tempo. Vou usar a mesma lista aqui para a gente ganhar tempo e vocês verem só a diferença que dá, tá vendo? O que que a gente, né, tem de uma lista para outra. Então, nós temos aqui, ó, podemos colocar aqui um H3, né? Conteúdo programático. Dá um F5 lá. Aí nós temos esse. Uma coisa que a gente pode fazer é definir sublistas, tá? Definir sublistas aqui dentro. Ó. Aí ela pode ser o L ou ela pode ser OL, né? Vou fazer com OL aqui por enquanto. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o L aqui, não tem problema não, tá? Conceitos básicos. Qualquer dúvida, vocês falam aí, tá, gente? Conceitos básicos, internet. Vou pôr só mais um aqui. Tendências, né? Tipo isso. Salvar. Atualizou. Aí, ó, o que que ele tem aqui, tá vendo? Ele cria tipo uma sublista, só que ele colocou também numérico, porque eu não defini o tipo dela, né? Aí a gente pode definir aqui o type da lista, por exemplo, como letrinha ou como algarismo romano. Ó, vou definir letra aqui, tá vendo? Aí a gente criou sublistas, ó. Aí você pode, inclusive, criar outras sublistas aqui, mas é um negócio muito específico, né? Vai depender muito da necessidade. Ok, gente? Todo mundo acompanhando aí? Aí, como a gente pode criar aqui, ó, um detalhe é que a sublista ela é dentro do LI, tá vendo? Se a gente colocar ela fora do LI, fica meio bagunçado. Vamos supor, se a gente fechar o LI aqui, ó, a lista embaixo, né, ele meio que continua a lista de cima. Então, tem que tomar esse cuidado aí. Como é elemento de bloco, ó, abriu ali, fechou aqui. Então, tudo isso está dentro desse LI aqui, né? Uma sublista do introdução à internet, tá bom? Aí aqui eu vou criar uma lista não ordenada aqui dentro, né? Só para facilitar também. Ó, HTML, conceitos básicos, elementos, atributos, vou pôr assim, tabelas e forms, só para a gente ganhar tempo aqui. Aí ele criou uma lista não ordenada, né? E a lista não ordenada, a gente, aí é um pouco diferente aqui, ó. Pode usar o type também, né?
Pode usar o type, mas aí tem um style list, olha lá, list style type, né? A gente usa aqui, ó. Aí ele pode ser um disk, apesar de aparecer um monte de coisa aqui, né? Mas a gente não usa tudo isso. Ele pode ser um disk, pode ser um square, pode ser um círculo e pode não ter nada, tá? Pode ser um none. Aí, ó, circle é o que estava lá, se eu não me engano, né? O disk é a bolinha fechada, tá vendo? Que é essa aqui. O square, eita, cliquei na ajuda ali, né? O square, ele é um quadradinho, né? Opa, tem tanta coisa aberta aqui, né? O square é um quadradinho, tá vendo? Aí você pode definir o tipo da lista do jeito que você achar melhor aqui, por enquanto, tá bom? Aí, ó, vão criar um menu aqui, um link, né? Para voltar lá para a página anterior, ó. Aí a nossa introdução, né? Introdução.html vai ser a nossa... Vou criar aqui um voltar. Aí tem um voltar aqui, ó. Agora a gente já consegue navegar entre as páginas. Olha que legal. A gente já consegue navegar entre as páginas aqui, ó. Beleza? Beleza. Dúvida, gente? Por enquanto? Então a gente já está vendo, ó, listas. Aí tem explicando aqui como que a gente trabalha com lista. Tá igual eu falei, eu não vou ficar seguindo isso aqui ao pé da letra, não. Eu prefiro ir mostrando via código lá. Aí aqui vem falando das listas, dos tipos, né? A própria lista não ordenada, ó, aí vem definindo aqui o list style type, né? Tem essa lista de definição aqui, eu nem vou mostrar ela não, ela é bem simples, tá? É quando você quer colocar nesse formato aqui, ó. Dá para você fazer até com a outra também, se você não definir o tipo, né? Ela é bem simples, o DT determina a sigla, né? Ou um determinado termo, e o DD, os itens dessa lista, né? As definições que eles chamam aqui. Então, ela é bem simples de usar, eu nem vou fazer o exemplo dela aqui, não. Aí aqui vem continuando com as sublistas, que eu já mostrei, né? E aí entra na parte de formatação de texto. Dúvidas por enquanto? Então, aqui a gente ó, já navega de uma página para outra com facilidade, ó. Tá bom? Alguma dúvida? Todo mundo que está aí já mexeu com HTML, gente, de alguma forma? Ou tem gente aí, na aula passada, eu acho que eu perguntei, né? Ou tem aluno que nunca mexeu? Tem alguém que nunca usou, nunca mexeu? Eu nunca mexi com HTML. Eu ia começar, né, no caso, mas aí acabou que não tinha sido. Ok. Desliguei o microfone sem querer. Seu áudio falhou aí. Tipo assim, eu ia começar a usar, tinha até começado um pouquinho. Aí acabou que veio essa pandemia e eu parei. Inclusive era com o Dani no grupo dele. Uhum. Ok. Mas de qualquer forma, igual eu falei, a gente vai começar aqui, né? Eu estou mostrando os recursos desde o básico aqui. Então, quem nunca viu não vai ficar perdendo em nada, não, tá, gente? E esses itens que eu estou mostrando aqui tem nas nossas videoaulas lá também, tá? E eu vou gravar, eu estou gravando e vou disponibilizar para vocês a aula aqui também. Beleza. Então, agora, tem alguns itens
de formatação de texto que são interessantes aqui, ó. Deixa eu pôr um H2 aqui. Formatação de texto, né? O que é essa parte de formatação de texto? Apesar do CSS ele ser destinado à formatação de texto, tem alguns elementos HTML que são de formatação, já são predefinidos. Por exemplo, texto em negrito, né? O B define um texto em negrito. Aí tem essa tag strong aqui também, ó, né? Que é um texto, visualmente ele tem o mesmo padrão, né? Lá no material eu falo disso, depois eu vou falar do pré aqui, né? Aqui vem falando do atributo style, que eu já mostrei, do HR. Aí isso aqui que eu estou falando, ó. O strong, ele define que um texto é importante, né? Eu vou até colocar essa definição aqui, tá? Então, nós temos, ó, texto em negrito, o strong, texto importante, né? Aí, ó, o que acontece, ó? Deixa eu até aproveitar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu voltar lá. Ó, texto em negrito, texto em strong. Como eu usei elementos inline, o que aconteceu? Não teve quebra de linha, tá vendo? Que não teve quebra de linha aqui. Teve uma quebra de linha onde eu usei o H2, né? Aí, ó, se eu quero uma quebra de linha forçada, eu vou pôr aqui um BR, ó, e ele vai dar uma quebra de linha. Agora, se eu quero uma quebra de linha padrão, né? Meio que colocar isso aqui dentro de um parágrafo, ó, é uma coisa que eu posso fazer também. Salvar aqui, aí ele dá uma quebra de linha. Lembrando que o parágrafo ele dá um espaçamento de um texto para outro, ó. Deixa eu replicar esse parágrafo aqui para vocês verem o que acontece, né? Aqui no texto fica mais visual, ó. Atualizar, tá vendo que ele dá um espaçamento de um texto para outro? Se a gente estava mostrando ali sites, por exemplo, como G1, como o UOL, que às vezes tem um texto de notícias, onde vai ter vários parágrafos. Para separar um parágrafo do outro, aí a gente vai usar o elemento P, ok, gente? Aí vai usar o elemento P para fazer isso, tá? Aí aqui, ó, não tem, se eu não colocar o P, não tem quebra de linha, né? Então eu vou colocar aqui BR para fazer essa quebra de linha, tá? O que acontece? Então, ó, como a gente viu aqui, visualmente a gente tem o mesmo resultado, ó. O que muda? Um texto negrito, ele é diferente de um texto importante. Para quem que muda isso? Para um leitor de tela, para um cara que é deficiente visual, que está acessando o nosso site. Então, o browser vai interpretar o código de forma diferente. Um texto em negrito ele é diferente de um texto importante. Se um deficiente visual estiver usando um leitor de tela, por exemplo, onde é um texto importante, às vezes ele vai dar uma ênfase maior ou vai destacar isso para o usuário, tá? Então, vocês têm que ficar atentos com relação a esses detalhes aí. Aí tem o itálico e tem o texto o em, são outras situações também, ó. Texto em itálico, né? Vou usar aqui sempre o BR para dar essa quebra de linha. Texto com ênfase, vamos colocar assim, né? Que texto enfatizado fica esquisito, né? ênfase, ênfase é com S mesmo, não é? Bom, aí aqui, ó, coloquei BR,
Salvar. Então, o itálico e o ênfase, deixa eu colocar aqui uns... Vou criar parágrafos aqui que vai ser mais rápido. Só para dar umas quebras de linha aqui, tá, gente? Isso aqui é lixo. Só uma estratégia para subir o nosso código aqui. Eu salvei. Save, files, save. Ó, ele... Ah, não. Ele ignorou colocar o parágrafo vazio aí. Então, vamos para o BR, né? Já que ele não está querendo, nós vamos forçar a barra. Até bom, deixa eu mostrar um negócio aqui. Isso aqui eu não achei muita utilidade, não, ó. O pré. O pré é um texto pré-formatado. Aí lembra que eu falei para vocês, se a gente colocar espaço aqui no meio do parágrafo, ó, o HTML ele ignora ela, não vai fazer diferença? Agora, se eu vim aqui, ó, e colocar um pré, o que eu digitar aqui, ó, vai sair igualzinho eu digitei. Ele muda um pouco o formato da fonte, tá, gente? Aí, ó, se eu atualizar, aí tá atualizando, não. Que legal, hein? Ah, agora veio. Aqui, ó, tá vendo? Ele dá os espaços, só que ele muda, tipo aquelas letras de... Eu esqueci o nome dessa fonte aqui. Tipo de máquina de datilografia, né? Vocês nem lembram disso. Vocês nem... Não é da época de vocês, não. Aí o pré faz isso, ó. Se eu colocar espaço, ele mantém o espaço. Nos sites mesmo, eu nunca usei, para te falar a verdade. Mas vamos fazer uma gambiarra aqui para ele subir o texto e ficar mais visível para a gente. Então, a parte de formatação de texto, que o que acontece? Ó, aqui no texto normal, eu tenho também o fonte style, tá vendo? Aí tem itálico lá. Tem itálico, ó. Tem várias formas da gente fazer isso. Dá um F5, ó, o texto ficou todo em itálico. E tem os elementos que permite fazer isso também, tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, vou pôr aqui no finalzinho, ó, desse aqui. Pôr um B e o texto em itálico aqui, ó. A gente vai ver que no final aqui apareceu o texto em itálico, tá vendo? Tem várias formas da gente fazer, tá? Aí vai depender muito da necessidade. Geralmente, essas tags aqui, ó, de formatação do HTML, a gente usa quando é muito padrão, né? Às vezes isso é muito específico dessa página. Aí, às vezes, você pode usar isso, porque é um tipo de coisa que você não consegue aproveitar em outras páginas. Aí tem o texto em negrito, texto importante, eu já expliquei qual que é a diferença. A mesma coisa acontece com o itálico e com texto com ênfase, né? Quando você coloca, vai dar diferença na interpretação do browser, se estiver usando um leitor de tela, um recurso de acessibilidade, isso vai dar diferença. Mas o que é importante? Esse mark também eu nunca utilizei, a gente pode até colocar ele aqui, mas tem uns negócios que não é muito útil, não. Ele nem aparece aqui, tá vendo? Vou nem usar aqui. É tipo aquele marcador de texto mesmo. Já tá meio que saiu de moda. O marquê, aqui é meio viajado esse negócio. Você consegue definir aqui direção, esses negócios. Vou colocar aqui, ó, texto andando. A gente nem usa esse negócio mais. Aqui. Gambiarra. Hoje não usa isso aqui mais não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ficou em desuso. Tem IDE que até coloca aqui a mensagenzinha que essa tag está em desuso.
Esse trem dá preguiça no usuário, ó, ficar vendo texto passar na tela, tá? Vou remover ele aqui, senão vocês vão querer usar. De qualquer forma, tem no material. O que é interessante aqui? O sub e o sup, né? Esses eu vou colocar aqui, ó. O sub, texto. Aliás, vou até colocar aqui fora, ó. Ctrl C. Deixa eu pôr BR aqui, senão vai ficar meio desoneado. Texto. Superescrito, escreve assim, me fudeu, texto superescrito, não. Sub, assim, não, é o sup, tô viajando aqui, né? Mais fácil eu colocar aqui, e aí eu vou ter o texto, sub, agora, o sub ele fica embaixo, né? Subscrito, subscrito acho que escreve assim. Superscript, cadê? Né? Nesse navegador aqui não. Aí tem aqui, ó, o superescrito ele fica em cima, né? E o subscrito ele fica embaixo. Eu acho que não tem esse E no meio aqui não, mas deixa para lá. Nem sei para falar a verdade. Às vezes é muito usado, a gente usa muito para, se você for descrever alguma fórmula, alguma coisa assim, né? Igual a química, matemática, aí você vai utilizar esses elementos aqui, que são elementos padrões do HTML, tá, gente? São elementos padrões do HTML, beleza? Aí a gente tem isso aqui, ó. Aí que tem algumas outras tags importantes, ó. Se eu quiser colocar o caractere de menor, maior, tá vendo? Aí você vai usar esses códigos aqui, ó. Deixa eu fazer um teste aqui. Cadê conteúdo programático? Eu vou pôr aqui, ó. PW, conteúdo programático. Aí vou pôr um H4 aqui, ó. Aí, por exemplo, Ctrl V. Aí o maior, LT e GT, né? E aqui dentro você vai colocar OL. Vamos ver o que vai aparecer. São trem que a gente não usa quando vai produzir conteúdo, né? Aí para eu exibir a tag, tá vendo? É uma ginástica, né? Por que isso? Porque se eu coloco a tag HTML, se eu coloco a tag HTML aqui, ele vai interpretar como se fosse uma lista, né? Então, se eu quero escrever tags HTML, eu vou ter que fazer dessa forma, tá vendo? Se eu quero fazer isso aqui, eu quero às vezes colocar uma explicação de alguma coisa. Aí, ó, /OL. Aí eu vou ter que ficar fazendo, é nesse aqui, né? Até atualizei, lá, eu tenho que ficar fazendo essa ginástica. Às vezes a gente usa muito isso aqui, ó, quando a gente vai produzir algum conteúdo de HTML. Por exemplo, eu vou fazer uma página explicando para vocês algum conteúdo de HTML, como que usa cada tag, etc. Aí dá essa trabalheira aqui, ó. Né? Se eu quero exibir a tag igual eu fiz aqui. Beleza? É igual espaço, tem um caractere para o espaço. Se eu vim aqui dar espaço, ó, salvar, ele ignora, tá vendo? Ele não coloca o espaço. Aí se eu vim colocar isso aqui, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, NBSP ponto e vírgula. Ele até abre aqui, né? Ele já até me mostra. Ó. Se eu vim colocar um monte de espaço aqui, ó,
Salvar é um código para espaço, olha lá. Aí ele dá o espaço, tá vendo? São recursos utilizados para o HTML para você, né, driblar essas regras que a linguagem tem. E em alguns casos são necessários, tá, gente? São necessários. Igual a gente viu aqui, se eu quero exibir uma tag no browser, eu tenho que usar esses artifícios, esses códigos, senão não funciona. Se eu colocar a tag pura, o browser vai interpretar aquilo como um comando. Tá claro até agora? Sim, tá tranquilo. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Isso aqui tudo a gente já mostrou, né? A parte da régua, né? Ou da retinha lá, que é o HR. Aqui vem tipo uma classificação dos elementos, né? A parte de comentário, o L e o L. Imagens, né? Imagens é interessante, ó. Vamos pegar uma imagem aqui. Vou dar um print aqui de vocês. Vamos lá. Dá um print aqui de vocês e vão salvar aqui. Onde que nós vamos salvar? Aqui dentro, ó. Vamos colocar aqui e turma, né? Turma. Salvar. Aí, o que nós vamos fazer? Na nossa primeira página aqui, nós vamos pôr uma imagem aqui da turma. Então, vamos lá para o nosso introdução, ó. Aí, nós vamos pôr aqui introdução HTML, né? Aliás, aqui, ó, vamos pôr nesse segundo que vai ser melhor. Disciplina de programação web. Por um H3 aqui. Vocês é quarto período, né? Quarto período. Tá meio misturado, né? Mas vamos pôr aqui só pra gente... Aí, ó, a gente tem essa tag aqui, IMG, tá, gente? O IMG... Aí ele tem o atributo, SRC, esse atributo SRC aqui é de source mesmo, né? De fonte da imagem, qual que é a origem da imagem? O texto alternativo, né? Foto da turma, isso aqui é muito importante da gente usar, tá, gente? Esse alt. Porque o que acontece? Ele é um texto alternativo. Eu vou mudar aqui o nome, vou colocar aqui a imagem para vocês verem. Depois eu vou mudar o nome da imagem, tá? Vou atualizar aqui, conteúdo programático. Olha que legal, o que apareceu aqui, ó, tá vendo? Apareceu a imagem aqui. Como eu não defini tamanho para ela, não defini nada e disso, ela veio num tamanho padrão, tá? Se eu mudar o nome, ó, e aí apareceu aqui, ó, foto da turma, tá vendo? É um texto alternativo. Se por algum motivo a imagem não aparecer, você põe um texto alternativo, uma explicação, ó, foto da turma do quarto período. Ah, mas por que eu tenho que colocar isso? Eu tenho que colocar isso porque se um deficiente visual estiver navegando no nosso site, ele vai ver a imagem? Não vai, mas o leitor de tela vai ler o que está dentro desse atributo alt para ele. Aí o leitor de tela vai falar lá para ele, ó, aqui tem foto da turma do quarto período. Pronto, você vai pôr uma descrição lá da foto, o cara não vê, você vai falar para ele o que tem naquele elemento ali, tá bom? Tem o title. Title aqui a gente utiliza pouco para imagem, mas é interessante usar. Eu vou até colocar o mesmo texto aqui no title. O title eu utilizo ele muito para ícone, alguma coisa assim, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui com a imagem para vocês verem como que funciona. Olha lá, ó, o title é esse balãozinho que aparece aqui, ó. Se eu posiciono o cursor em cima da imagem ou em cima de algum elemento, ele aparece esse balãozinho. Em algumas linguagens eles chamam de caption, né? Tem vários nomes isso. Aqui no HTML a gente chama de title, beleza?
Aí tem o atributo de largura da imagem e altura, né? Aí você pode pôr aqui, por exemplo, sei lá, 300 por 200. Isso aqui é, de repente, até bom trabalhar com porcentagem, né? Aí ele define, ó, tá vendo? Aí tem que tomar cuidado aqui para não ficar um negócio meio desproporcional, né? Por isso que às vezes é bom colocar em porcentagem. Aí você consegue definir. Ou pode colocar em pixels também a largura. Pode usar o style para definir largura e altura. Aqui eu estou usando o próprio atributo de imagem, tá, gente? Para fazer isso. Eu poderia vir aqui e colocar, ó. Deixa eu separar aqui. Style, né? Aí, ó, tem o mesmo atributo, ó, width, né? Aí você pode colocar como automático, ou você pode definir aqui, sei lá, vou pôr aqui 100 pixels. Vou em pixels aqui, tá? E aqui eu vou definir a altura. A altura vai ser 60. Menor a imagem, né? Aí eu tenho que remover isso aqui, senão fica redundante, né? Aí ele ficou pequenininho aqui, né? Que eu defini aqui. Vamos pôr 200. Vamos pôr aqui 300 por 180, igual eu fiz no outro. Salvar. Aí ele definiu aquele mesmo tamanho anterior. Salvar, né? Pode usar as duas formas, tá? Acaba a gente usando muito. Aqui é CSS, tá, gente? Vocês viram a diferença da sintaxe do atributo? Ó? Aqui eu uso igual, tá vendo? Como eu estou trabalhando dentro do style, aí isso aqui são propriedades do CSS. A sintaxe é diferente, é 2 pontos. Ó. A sintaxe do atributo que é igual e aí você põe as propriedades, beleza? Vou até tirar esse style aqui e vou deixar a forma original aqui, vamos dizer assim, do HTML. E aqui a gente não põe a unidade de medida também não. Beleza, ó, é tanto que não mudou nada aqui. Pode pôr porcentagem também, né? Dela ocupar lá uma porcentagem da tela, alguma coisa assim. Depois a gente mostra isso. Ok, gente. Dúvida por enquanto? Essa parte até que é bem tranquila. Você foi até bem acelerado aí, mas eu acho que deu para entender tudo. Eu estou passando aqui, tipo assim, os elementos. Ó, como eu estou fazendo direto no código, a gente acaba ganhando tempo, né? Por isso que eu estou falando que vocês têm que perguntar aí, tá? Tem alguns outros recursos de imagem aqui que eu não mexi, tá vendo? De imagem flutuar no texto, eu não falei disso por enquanto, não, tá? Estou mostrando os recursos básicos aqui desses elementos nesse primeiro momento, né? Aí depois a gente vai avançando, tá bom? Mas eu acho que está tranquilo. Tá tranquilo, né? Que igual eu falei, como eu estou fazendo direto no código, eu estou só vindo no material e mostrando para vocês mais ou menos onde que tá. Aí tem a parte de link, tá vendo? Que eu mostrei. O target, essa parte do target eu mostro aqui, né? Geralmente eu mostro o quê? Por padrão, ele abre na mesma aba e quando eu ponho o target blank, ele abre numa nova aba. Aí o que eu oriento, geralmente? Eu oriento links externos abrindo em nova aba e link interno, às vezes você pode abrir na mesma aba, tá? Aí acontece isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, link interno. Eu abro na mesma aba, tá vendo? Quando é um link externo, ele abre uma aba nova. Se eu colocar aqui, ó, target blank. Opa. Target blank aqui, ó. Ele vai abrir o link interno numa nova aba também, tá, gente? Aí tem que tomar cuidado com isso,
Olha lá, ele vai abrindo a aba nova. Ó, tem que tomar cuidado com isso por conta desse detalhe apenas, né? Então, quando é link interno, uma coisa que o próprio usuário vai navegando, aí geralmente a gente faz isso com ele, né? Geralmente você vai ter um menu fixo, que eu não criei aqui. Aí você vai ter um menu, toda página que você vai, você tem esse menu. Aqui, e você vai permitir também o cara navegar entre as páginas, né? Não tem necessidade de ficar abrindo um monte de aba. Até porque os navegadores hoje, esses navegadores, eles ocupam bastante, consomem bastante memória, né? Sim. Não acho. Inclusive, alguns recursos mais novos usam aquela técnica do SPA para tentar diminuir, né, esse uso de memória e recursos. Né? Uhum. Dúvidas, gente? A gente está faltando 5 minutos aí praticamente, né? Não necessariamente a gente tem que ir até as 8h40, né? Eu estou aproveitando o tempo aqui. Mas se tiver alguma dúvida, aí vocês podem sinalizar, tá? Aí aqui vem falando de imagem. Aí tem uns negócios de inserir áudio. Isso aqui eu nem vou fazer no exemplo aqui, não. Incorporar algum vídeo do YouTube. Isso aí são coisas fáceis de fazer. Inserir vídeo, tá vendo? Tem uma tag vídeo que você consegue inserir vídeo aqui no próprio HTML, mas geralmente hoje, o que a gente faz, né? Publica o vídeo no YouTube ou em outra plataforma aí de vídeo e incorpora, né? Usa esse segundo recurso aqui. Aí ele mesmo já gera, né, um recurso lá de incorporação, né? Quando você vai lá no YouTube, tem lá um item para você incorporar. Aí ele já gera o HTML que você só vai copiar e colar. Vamos ver se isso aqui está ativo, né? Aqui tem até na imagenzinha aqui eu mostro, né? Se clicar lá na engrenagemzinha, tem a opção de incorporar. Deixa eu ver se ele copia isso aqui, só para a gente fazer um teste aqui. BR. Salvar, que às vezes é um vídeo que nem existe mais, né? Eu salvei lá, não sei se eu salvei. File save. Copiou do PDF, costuma ele quebrar põe uns caracteres diferentes aqui, né? Caractere especial, geralmente, ele tira fora. Eu tô colocando, nem olhei aqui, né? No página, não. Ele não abriu nada, não. Mas isso aqui depois a gente faz o teste, né? Que às vezes é vídeo que aí nem tá ativo mais, né? Depois a gente troca. Depois a gente pega um vídeo lá do YouTube. PWBSI, já tem uma aula aqui, tá vendo? Já tem uma aulinha aqui. Cadê? Agora eu nem sei onde que vai, né? Depois a gente olha isso, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Que eles mudaram esse negócio de incorporação. Depois a gente, na próxima aula, a gente olha. Vou remover isso aqui, tá? Porque isso aqui é trem antigo, aí o vídeo nem tá no ar, nem tá ativo mais. Beleza? Ok, gente? Dúvidas?
tudo ok. Então, praticamente a parte básica aí do HTML, a gente viu nesse primeiro material, tá vendo? A gente viu aqui. Aí na próxima aula a gente deve mostrar alguns recursos de CSS já. E essa parte básica aqui, aí o que acontece? Você tem que saber qual que vai ser o conteúdo do seu site, para você usar esses elementos. Usar texto, usar lista, usar imagem, usar tabela, usar formulário, então vai depender muito disso, né? Aqui eu mostrei um pouco um exemplo de cada item para vocês verem como que funciona aí. Ok? Mas é isso. Muito obrigado aí vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me chamar lá também, tá bom? Beleza. Obrigado aí. Boa noite, Márcio. Boa noite. Boa noite.